Na aula de hoje vamos falar sobre mudança de frequência de amostragem. Então, basicamente, a gente vai falar primeiro do downsampling, depois do upsampling. E muitas vezes acontece que os sinais, você pode ter sinais digitais que foram gravados em frequências de amostragem diferentes e você precisa mudar a frequência de amostragem de um para o outro. Ou também a gente pode utilizar essa mudança de frequência de amostragem para fazer algumas implementações eficientes, como quando a gente fala de usar um oversample, uma frequência de amostragem maior do que é necessário para poder reduzir o efeito do ruído de quantização, melhorar a relação sinal-ruído de quantização, e aí a gente tem que fazer depois uma decimação, que é um filtro passa-baixo seguido por um downsample. Então existem situações que é necessário utilizar essas operações de downsample e upsample, quando a gente faz um sistema de filtros que a gente vai mostrar mais para frente também, filtros multibandas, banco de filtros, como no caso, por exemplo, quando a gente fala de análise wavelets, a gente usa um banco de filtros e aparece então os termos de downsampling e upsampling, ou então também para fazer implementações mais eficientes de filtros, a gente faz implementação polifásica e que a gente também utiliza as operações. Então, se a gente tem um sinal, vamos supor que a gente tem um sinal que foi amostrado com uma determinada frequência, período de amostragem, período T de amostragem, e tem um outro com um período de amostragem diferente, T'. A princípio, se a gente quer mudar de um período de amostragem ou frequência de amostragem de um para o outro, a gente poderia reconstruir o sinal contínuo e amostrar novamente, mas obviamente não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma operação diretamente no mundo discreto, sem fazer conversões. Então, no caso aí vamos ver primeiro o downsampling. Então a gente vai representar o downsampling como sendo essa caixinha aí, com setinha para baixo, M, onde M é o fator de downsampling. Então o downsampling nada mais é que reduzir a frequência de amostragem. Seria como se a gente tivesse amostrado aquele sinal com uma frequência de amostragem M vezes maior, M é um fator inteiro, ou um período de amostragem M vezes maior. Então basicamente o que ele faz é pegar uma a cada M amostras do sinal. Então se a gente supõe aqui que vamos supor que o nosso sinal discreto seja esse aqui. Vamos supor que aqui é 1, 2, 3, 2, 1. E vamos supor que esse M nosso é igual a 2. Então se a gente fizer um downsample por um fator 2, a saída que a gente vai ter, vai ter uma amostra, a outra amostra vai ser desconsiderada. Aí passa para a próxima, que é o 3, a próxima é desconsiderada e a próxima é 1. Como um fator é 2, então uma a cada duas amostras vão estar na saída e n-1 vão ser descartadas. Então a gente pode representar isso aqui, então o xd, que é o x na saída, que seria esse de cá, que é o xd e aqui o x. Então o xd ele é o x nos instantes nn, então múltiplos de m. Que seria então, se a gente analisar isso no contínuo, seria equivalente a gente ter o x contínuo nos instantes nmt. Então ao invés de ser apenas nt, tem um m que é a mais, um fator m a mais. Então seria um período de amostragem m vezes maior. E aí vamos analisar no domínio da frequência o que significa isso. O espectro do nosso sinal X amostrado, como a gente já conhece, são réplicas do espectro contínuo, espaçadas de múltiplos da frequência de amostragem, e aqui o fator 1 sobre t, que vem da amostragem. Se a gente tivesse amostrado esse sinal com um período de amostragem t' ao invés de t, a gente teria exatamente a mesma equação. Então o nosso xd, que a gente tem a saída, em verdade, como a gente mostrou aqui, como se fosse a gente estivesse amostrando o nosso sinal contínuo com um período de amostragem n vezes maior.
Então a gente vai ter aqui o espectro dele, né? Então a equação é a mesma, né? Só que agora a gente considera, em vez de T, é o T', onde o T' ele é M vezes T. Então agora a gente pode substituir na equação T', né, pelo MT. Então é o que está aí na equação de baixo. E aí, para facilitar, né, para ver a relação de uma coisa com outra, nós vamos fazer uma seguinte separação. Então, vamos supor, então, trocar aqui essa variável auxiliar K, a gente pode, né, trocar o nome dela. Então vamos supor que eu estou trocando para R, ao invés de K. Né, e esse R, a gente vai falar, né, que ele é aqui um I mais um KN. Então a gente vai separar ele, né, dessa forma. E aí nós vamos fazer o seguinte, o I, né, ele vai ser uma variável que vai variar de 0 a n-1 e o K de menos infinito a infinito. Então o R ele vai estar variando, né, de menos infinito a infinito. Só que aí, então, quando a gente, né, vai fixando o I, né, vamos desenhar que fica mais fácil. Né? Então vamos supor que aqui é o R. Vamos colocar os... Vamos supor que o I é igual a 0. Se o I for igual a 0, quem que pode ser o R? Né? O R pode ser múltiplos inteiros de M. Né? Então ele pode ser o 0, né? Ele pode ser um M, pode ser o 2M, pode ser menos M, etc. Agora, então isso aí com I igual a 0. Agora, se o I for igual a 1, né, então o valor que o R pode ter para I igual a 1, aí pode ser 1, né, pode ser o M mais 1, pode ser o 2M mais 1, menos M mais 1, etc. Se a gente pegar agora o I igual a 2, o R pode ser o 2, né, pode ser o M mais 2, 2M mais 2, menos M mais 2, etc. Né? Então é como se a gente tivesse aqui, né, quem já viu, né, como se fosse a separação das fases. Né? Quando tivesse M fases, estão separando M fases, separando esse R em M fases. Bem, que a gente tinha antes aqui era um somatório que ia de menos infinito a infinito. Então a gente vai somar todos os R's, né, de menos infinito a infinito, só que a gente vai separar, né, somar os termos quando I igual a 0, depois somar os termos quando I igual a 1, etc., até o I igual a n menos 1. Então a gente vai fazer, então quando já fazer os termos em variar, né, o I vai estar variando de 0 a n menos 1, e o K vai estar variando de menos infinito a infinito. Então fazendo o I variar dessa forma e o K dessa forma, né, a gente vai estar cobrindo, né, todos os R's possíveis de menos infinito a infinito. Então essa equação 128 nada mais é que a equação anterior, onde a gente fez essa substituição, substituiu o R por I mais KM. E o somatório, que era um somatório em R, de menos infinito a infinito, né, virou dois somatórios, né, esses dois somatórios. E aí substituímos, né, onde aparecia o R, né, apareceu o I mais KM. Então o termo onde aparece o K, né, esse M aqui vai cancelar com M, aí não vai ter o M no denominador. Né? Então agora a gente pode colocar 1 sobre T, não, esse aqui a gente analisa o que está dentro aqui desse colchete. Isso aqui, analisando o que? É uma transformada, né, transformada de Fourier do x, né, igual a gente tinha na equação aqui 124, né, mesma coisa. Só que ali agora a gente vê que o ômega, né, está dividido, e todos os termos tem um fator m aí dividindo, né, então tem uma mudança de escala por um fator m e tem uma translação também. Então é o mesmo x que estava aqui, porém, né, ao invés de ter ômega, a gente tem ômega sobre m, e vai ter, né, um termo a mais, né, e esse termo a mais vai dar para a gente um deslocamento. Então no final a gente ficou, né, com 1 sobre m, aí vão ser um somatório de m termos do x, então é
réplica, né, do nosso sinal x, só que agora, como tem esse fator de escala m, né, vai estar dilatado, né, por um fator m e trasladado por esse 2π e sub m. Então, ao gerar réplicas do sinal, né, e dilatado, o que pode ocorrer é êlise, né? Então a gente vai ter que não vai ocorrer êlise se o x for limitado em frequência, né, onde a gente pode, se a gente impor, né, que ele for limitado em frequência de forma que a frequência máxima dele seja, né, o π sub m. Então, se for essa frequência máxima do x, aí ao realizar esse downsampling por um fator m, né, a gente garante que não haverá êlise. Caso essa condição não seja satisfeita, ocorrerá êlise. Então, vamos analisar aqui um exemplo. Suponha que nosso x tem esse espectro na figura A. Então, esse exemplo é do Oppenheim, né? Então, suponha que ele tem esse espectro limitado em frequência máxima ômega m, n, e seja amostrado aí, né? Então, vamos supor que a gente já mostrou ele até com, ao invés de ser apenas com a frequência de amostragem 2 vezes a frequência máxima, suponha que seja 4 vezes a frequência máxima, ômega n, e aí o nosso sinal discreto, x, né, ele vai ter agora o espectro, né, de forma que a frequência máxima dele aqui vai estar em π sobre 2. Se a gente fizer um downsampling, né, por um fator 2 desse sinal discreto, o que vai acontecer? Vai ter a dilatação, né, desse espectro. Então ele vai ser dilatado por um fator 2. Então essa cópia aqui vai gerar essa cópia aqui. Essa cópia que está aqui no 2π, né, ao fazer a mudança, fazer a dilatação para um fator 2, né, ele vai parar lá no 4π. Aqui é o 3π, então vai parar lá no 4π. E aí, como a gente viu, né, no somatório, na equação aqui tem um somatório, 1 sobre 2, somatório de dois termos. Então, para i igual a 0, a gente obteve esses aí, e quando i igual a 1, a gente vai ter as cópias. Então, vai ter uma cópia desse aqui. Então, esses aqui que estão desenhados, esse aqui para i igual a 0. Esse aqui também. E para i igual a 1, então ele vai gerar uma cópia. Esse cara vai gerar uma cópia aqui, né, deslocada, porque tem um fator de deslocamento. Né, então vai gerar uma cópia ali deslocada, e todo mundo aqui tem o fator aqui 1 sobre 2. Né? E aí, nesse caso, a gente não teria êlise. Agora, se a gente fizesse um downsample para um fator maior, né, se o m for maior do que 2, o que vai acontecer é gerar êlise. Então, nesse exemplo aqui, o m é igual a 3. Está faltando aqui o 3. Então, se o m for igual a 3, o que vai acontecer é isso aí. Né, vai ter o êlise. E aí, para evitar, né, que ocorra o êlise, o que a gente pode fazer, né, é passar um filtro passa-baixos antes. Então, se a gente passar um filtro passa-baixos antes, né, a gente vai evitar o êlise, mas em compensação a gente vai acabar perdendo, né, a informação do nosso sinal ali, né, da informação de alta frequência do sinal, para evitar que a informação de alta frequência do sinal apareça em baixa frequência, né, que é o êlise. Então, se a gente usar um filtro passa-baixas, eliminando, né, a informação acima de π sub m, antes de fazer o downsample, né, então a gente passa esse filtro, então a gente vai obter esse sinal aqui, x, e aí quando a gente fizer o downsample, nesse caso por um fator 3, né, já que a gente restringiu então agora a frequência máxima como sendo π sub 3, aí agora não vai, né, ser gerado o êlise após realizar o downsample por um fator 3. Então o sistema que a gente usa para poder evitar, né, que ocorra o êlise é esse sistema de decimação, né, que é composto por um filtro passa-baixas seguido, né, do downsampling. E o filtro passa-baixas, onde a frequência de corte dele é π sub m.
Então a gente garantir que a frequência máxima seja até, né, o π sobre n, para que ao realizar o downsample para o fator m não apareça, né, nenhuma informação de alta frequência falseada em baixa frequência, né, que seria o aliasing. Então esse aqui, né, é o decimação, né, ela é implementada, tem a função no Octave MATLAB, que é decimate, né, que faz isso aqui, a sequência dos dois, e tem a função downsampling, que faz só esse bloquinho daqui. Inclusive, se vocês olharem no help, né, ele vai explicar, né, falar que o decimate tem o filtro passa-baixas e o downsampling não, né, e geralmente o usual é usar o decimate para evitar o aliasing. Mas existem situações, como a gente vai ver quando a gente falar de banco de filtros, como no caso do wavelets, que a gente vai querer, né, que ocorra o aliasing, né, para não perder informação. Em banco de filtros em quadraturas. Então, depois de ter visto o downsampling, a gente pode ver agora o upsampling, né? Que a ideia agora é aumentar a frequência de amostragem. Então, vamos usar aqui o fator L, né? Aumentar a frequência de amostragem fator L. Então, vamos considerar XC no nosso sinal contínuo e o XI nosso sinal amostrado com o período de amostragem T', onde o T' ele é L vezes menor, né, que o T. Então, quando a gente for analisar quem que é o XI em relação a quem que é o X, né? Então, o nosso XI, ele, na verdade, vão ser as amostras do X nos instantes N sobre L. Quando esse aqui for inteiro, claro. Então, a gente vai pegar, né, na verdade, os múltiplos, né, os instantes N, em que N é múltiplo de L, para que esse aqui seja um resultado inteiro. E a gente tem, então, as amostras aqui dos instantes N do XI. Então, em verdade, o que vai acontecer? A gente vai pegar as amostras do X e entre elas inserir zeros. Já que a gente definiu aqui, né, quem que são os valores do X, quando, né, os XIs aqui, em função de quem que são os valores do X. Mas, para os outros instantes, né, em que o N não for múltiplo de L, né, então a gente não tem definido, né? Não é definido, e então a gente vai falar que isso aí é um zero. Como não está definido, a gente é zero. Então, se a gente for desenhar isso aqui, seria como se fosse, vamos supor que o fator de upsampling seja 2, o L igual a 2, né? E se a gente então supondo que esse é o X, né? Então o nosso XI vai ser a mesma coisa, inserindo zeros, um zero no caso, como L igual a 2, né? Inserindo um zero entre as amostras. Então esse aqui é 1, aqui é um 0, 2, 0, 1, 0. Então esse é o nosso X, aqui é o XI. Então a gente vai ver esse sistema. Então isso aqui seria o sistema simplesmente, né, um bloquinho aqui, né, fazer um upsample para um fator L. X, XI. Só que em geral, né, a gente não quer esse monte de zero no meio, né? A gente vai querer fazer uma reconstrução ali do que seria o X naqueles instantes, né? Então, uma interpolação. Então a gente vai usar um filtro, né, para fazer a interpolação. Então o sistema completo aí seria esse bloquinho de upsampling para um fator L, seguido de um filtro passa-baixa com frequência de corte π sobre L e ganho L. Aí nós vamos ver por que tem que ser o ganho L, né, frequência de corte π sobre L. Então agora considerando esse sistema aqui, né, então a gente está chamando de XE, que é a saída do upsampling, e XI agora é a saída do final aqui, depois do filtro passa-baixa de interpolação, construção. Então o nosso XGE, então é aquilo que a gente tinha falado antes, né, é o X, né, quando a gente considerar os N's nos instantes que são múltiplos de L, né, a gente vai estar pegando os valores do X naqueles instantes ali. Então, quando o N for múltiplo de L, né, esse argumento aqui, né, vai ser um número inteiro, né, 0, 1, 2, etc. Nos demais casos, quando o N não for múltiplo de L, é 0. Então esse é o nosso XGE.
E a gente pode, de forma equivalente, né, representar o sinal como sendo um somatório de impulsos. São impulsos deslocados de múltiplos de L, né, que só vai ter valores diferentes de zero nos múltiplos de L, e onde ele é diferente de zero, ele vale o valor do x, né, para cada um dos valores K e deslocamento aí. Então a gente, fazendo a transformada de Fourier do x de E, então está aqui na equação de baixo, está, né, a transformada de Fourier, né, do x de E, que é isso aqui tudo, né? Transformada de Fourier do x de E. E aí a gente vê que a gente pode ver aqui que aqui é um impulso com deslocamento, né, transformada de Fourier do impulso no zero é 1. O impulso deslocado, né, é 1 vezes um fator de deslocamento, que é o fator que está aparecendo aqui. Na verdade, o que a gente pode ver aqui, que para fazer isso, a gente está fazendo a distributiva, né, tem um somatório do somatório vezes um E, né, a gente pode aplicar a distributiva, trocar os somatórios de ordem, né, e colocar o x de k saindo do somatório n, né, e aí o que fica, o somatório de n que fica dentro, fica um somatório de n, delta n menos kl exponencial de j ômega n. Então esse somatório em n vai ser a transformada, né, de Fourier do delta, que é 1, mais o fator de deslocamento. Então no final a gente chega nessa equação aqui, né, onde isso aqui veio a transformada de Fourier do delta. E isso que está aqui, que a gente chegou, é a mesma coisa, olhando na equação a gente reconhece logo que isso aqui é a equação da transformada de Fourier desse cara aqui, só que ao invés de a gente ter ômega, a gente tem ômega L. Então é a transformada de Fourier com uma mudança de escala aqui na frequência por um fator L. Então a gente vai estar comprimindo por um fator L. Então o x de E, transformada de Fourier do x de E, é obtida através da transformada de Fourier do x por uma compressão por um fator L, que é o que a gente viu naquela equação. E aí para a gente obter o x de I, que é o que a gente está vendo aqui, a gente está passando o filtro passa-baixas, né, que a gente, ao aparecer, né, no x de E como sendo o x comprimido por um fator L, então nós vamos ver no gráfico ali adiante, né? Então ele vai aparecer ele comprimido por um fator L, né, então basta a gente pegar uma cópia dele, né, então usar um filtro passa-baixas com a frequência de corte π sobre L aí. E como a gente vai obter um sinal que é como se tivesse sido amostrado com uma frequência de amostragem, ou período de amostragem telinha, né, que é, né, L vezes menor, então a gente precisa compensar então, né, esse fator. Então por isso que o filtro passa-baixas, né, que a gente vai utilizar aqui, né, tem um ganho L, né, para compensar, e a gente tem um sinal como se fosse obtido com a amostragem, né, com a frequência de amostragem L vezes maior. Então vamos ver aqui esse exemplo do Oppenheim. A gente supõe que o nosso sinal contínuo, x de c, frequência máxima ômega n, e a gente amostrou esse sinal com exatamente, né, a frequência de amostragem como sendo exatamente 2 vezes a frequência máxima do sinal. Então o nosso sinal amostrado tem esse espectro aqui. Então aparece 1 sobre t, né, da amostragem, e a frequência máxima aqui, né, ela vai ser mapeada, né, no π, já que a gente já mostrou com a frequência exatamente, né, 2 vezes a frequência máxima. Agora, se a gente passar esse sinal discreto por um upsample por um fator de 2, como a gente viu na equação, ocorre uma mudança de escala, né, um achatamento na frequência, no eixo ômega, né, por um fator L igual a 2. Então, o que é esse mínimo que a gente chegava aqui, que era no π, agora é no π sobre L. Né? No caso aqui, se L só é 2, é π sobre 2. Né? Então, esse pico que estava lá no π, né? Aliás, no 2π, né? Agora vai para o π. Né? Então, vai tudo achatando por um fator 2. Então, para a gente recuperar, né? Se a gente quisesse ter esse sinal
esse sinal analógico nosso aqui, se a gente tivesse amostrado ele com a frequência de amostragem L, no caso, nesse exemplo 2, né, L vezes maior do que o necessário, a gente gostaria de ter, né, esse espectro, esse aqui que está aqui em vermelho aqui, né, e aqui 0. Para poder obter isso, basta a gente passar esse filtro passa-baixas aqui embaixo, né? Então esse filtro passa-baixas HI, né, que é o filtro de interpolação, vai pegar exatamente, né, essa cópia daqui, né, dos múltiplos de 2π. E aí a gente vai obter, né, o espectro do sinal discreto, que seria o sinal equivalente se a gente tivesse amostrado com a frequência de amostragem L vezes maior. Então esse aqui que seria o resultado. Então aquele filtro passa-baixas ideal, né, é um filtro de interpolação que tem uma resposta impulso, é uma sinc. Então no domínio do tempo é a convolução, né? Então a saída, né, o xi, ele é a convolução da sinc com as amostras do x, né? Então dá isso aqui. Então seria como se a gente estivesse somando, né, várias sincs deslocadas, né, com ganhos diferentes de acordo com x, e essa soma vai nos dar nosso xi ali. Bem, aquele filtro passa-baixas ideal, né, que tem resposta impulso com a sinc, tem essa propriedade, que no 0 ele é 1 e nos múltiplos de L ele é 0. Isso vai fazer com que o nosso xi, né, ele seja exatamente os valores do x naqueles instantes ali nos múltiplos de L. Então são os mesmos valores, né, que a gente tinha do sinal, né, o sinal discreto amostrado com a frequência original mais baixa. Bem, se a gente tem um sistema, se a gente quiser fazer um sistema que faça uma mudança de frequência de amostragem para um fator não inteiro, né, a gente pode combinar os dois, né, o upsampling e o downsampling, né, na verdade o interpolador, né, com o decimador. Então a gente tem que combinar os dois. A forma que a gente faz é colocar o interpolador primeiro, depois o decimador, porque quando a gente faz dessa forma, como está apresentado aqui na figura do Oppenheim, a gente pode, né, agora juntar, né, como tem dois filtros passa-baixas um após o outro, a gente pode ter um filtro único. E aí esse filtro, né, o ganho dele é o produto do ganho dos dois, e a frequência de corte é a menor das duas. Então a frequência de corte é a menor entre π sub L e π sub M. E aí a gente consegue, né, fazer uma mudança de frequência de amostragem por um fator L sub M. Então se vocês olharem no Octave, no MATLAB, existe a função resample. A função resample que ela faz exatamente o que está aqui nessa figura, nesse sistema aí. Então você define o fator L, o fator M, né? No caso lá, acho que é P e Q, o nome das variáveis. Então vocês podem olhar o help da função e ele fala exatamente, descreve como funciona. Depois na prática também a gente olha isso aí. Então aqui tem o endereço aqui do notebook para a gente falar sobre isso que a gente discutiu aí, né? Que foi a mudança de frequência de amostragem. E aqui no nosso notebook, então tem aqui mais algumas explicações, né? Então falando aí sobre o assunto. Aí aqui os exemplos, né? Mostrando, né, criando aqui um sinal, né, um senoidal, e depois, né, realizando aqui, né, o downsampling dele. Então tem o espectro do sinal, a gente faz um downsampling. A gente vê o espectro, né, que as amostras, como é que ficaram depois do downsampling, né, vê o espectro, faz o upsampling também, então faz as duas coisas, né, para ver como é que fica. Vê o espectro também, então tudo que a gente falou está aqui ilustrado aqui através desses exemplos. Então é interessante que vocês deem uma olhada nesses exemplos, sigam eles e, né, refaçam, né, mude algumas coisas, vejam o que acontece. E depois aqui mais um exemplo, né, aqui um exemplo usando a função decimate, né, a função decimate a gente vê que ela já
né, fala aqui, né, que usa um filtro passa-baixos, né. Então vamos ver aqui um exemplo que a gente pega essa figura e a gente aplica simplesmente um downsample. Então a gente observa, né, o aliasing ele acontecendo, né, então aparece uma informação de baixa frequência que não existe, né, na imagem, né. E se a gente utilizar o filtro passa-baixos no Decimate, né, isso não acontece, né, então a gente evita o aliasing. Então é isso, dê uma olhada aí. E aproveitando que a gente falou desse assunto, né, então aqui está falando do sinal de áudio, né, gravado em 44, a frequência usual, né, de CD, 44.100 amostras por segundo. Né, e fica a pergunta, né, por que 44.100? Bem, então 44.100, fazendo a fatoração, é o produto, né, dos 4 primeiros números primos, 2 vezes cada um. Então é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7, vezes 7. Isso é 44.100. Então, como a gente sabe, né, os números que não são primos podem ser escritos como produtos de números primos. E para a gente fazer, então, né, como a gente viu, a gente faz mudança de frequência de amostragem, né, ou por fatores inteiros, né, ou, né, por frações, né, envolvendo números inteiros, né. Não é possível fazer com um número racional, né. Então, a gente precisa fazer combinações, né, com esses números. Então, como a gente tem produtos tem os fatores primos, né, os primeiros primos menores, né, dá para a gente fazer várias combinações, né, vai gerar vários números que são múltiplos, né, ou combinações desses primos aí, de forma que fica fácil, né, mais fácil fazer mudanças de frequência de amostragem quando a gente tem essa escolha feita aí. E além disso também é claro que essa escolha é feita em 44.100, né, tem que feita de tal forma que consiga representar, né, toda a informação do sinal de áudio, né, o sinal audível, né. Como quando a gente falar de audição, né, aí nós vamos ver mais detalhes, né, mas a audição humana, em geral, né, as pessoas escutam até aproximadamente 22, 20 kHz, né, e à medida que a idade avança, né, a audição vai piorando e vai perdendo, né, a audição, principalmente em altas frequências. Então, 44.100, né, dá mais do que 2 vezes, né, a frequência máxima necessária. Então, atendendo aí, né, o critério do teorema de amostragem.